Bom dia, os escolhidos de Deus e os nossos amigos. Muito bem-vindos a um lugar melhor no mundo para se estar a qualquer momento. Estamos aqui hoje para pensar um pouco juntos sobre a edificação da igreja, o seu crescimento. E eu vejo nesta congregação um crescimento, graças a Deus, está sendo edificada. Pessoas estão se preparando, pessoas estão trabalhando para a edificação de outros. Na semana passada, alguns de nós não estávamos aqui, porque nós fomos lá para o Vale do Aço. Já temos 3 cidades representadas na igreja lá em Vale do Aço. Graças a Deus por isso. E então, estamos iniciando o trabalho de lá. Já temos 5 irmãos que moram lá na região. Como Deus tem trabalhado. Graças a Deus por isso. E nós ficamos sabendo, antes de chegar lá, que tinha 4 irmãos já batizados em Cristo, fiéis a Ele. E então nós nos reunimos no domingo passado, junto com os visitantes. E então, logo depois do culto terminar, recebemos uma outra mensagem de um irmão de Betim, dizendo: olha, eu descobri que temos um irmão que mora em Timóteo. Então, graças a Deus por isso, ele já está inteirado, ele também faz parte da congregação lá agora. Então, esperamos que os irmãos estão conseguindo agora assistir o culto aqui, participar conosco, e planejamos voltar para lá logo para continuar incentivando, ajudando, mas que eles também continuem crescendo no Senhor durante a nossa ausência. Sabemos que Jesus disse em Mateus 16, versículo 18, eu construirei a minha igreja. Como que ele fez isso? Em Atos capítulo 2, vemos que o Pedro se levantou, pregou a palavra, e então, naquele dia, mais que 2.000 se batizaram no Senhor, e então começou a igreja bem forte, começou e continuou a crescer depois disto. E hoje nós temos a mesma chamada que os irmãos tiveram naquela época, que é de ser cristãos fiéis, buscando crescer cada vez mais. Eu escolhi esta passagem de leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 10, porque isso precede. Agora, o resto do capítulo aqui está falando do crescimento da igreja do Senhor. Então, no versículo 11, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Deus já colocou que nós, na igreja, temos que fazer a nossa parte. Deu para cada um de nós o nosso dom para fazer o trabalho. Nem todos são cantores, nem todos são pregadores, nem todos são professores. Todos nós temos a nossa função. Se você está aqui, você tem alguma função nesta congregação. Se você não descobriu, fale conosco que nós vamos te ajudar a achar a função que Deus passou para você. Então, versículo 12, ele continua dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu para cada um de nós os nossos dons, para que a igreja cresça, para que seja edificada, como um tijolo em cima do outro, mas um prédio é feito somente de tijolo? Não. Tem tijolo, tem cimento, tem
muitas coisas. E sabe que em muitos dos casos, na igreja, a mesma coisa acontece que acontece numa construção. Como que alguém pode assentar tijolos sem água? Acontece. Quantos milhares de quilos, de água foram utilizados para construir este prédio? Agora, cadê a água? Logo que fez a sua função, já não está sendo visto, mas graças a Deus, porque foi utilizado, porque fez então o concreto se formar do cimento, e então está forte por causa da água que foi utilizado. Em muitos dos casos, a gente é água, Nesse sentido, ajudamos que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo, ninguém vê. Sabe que eu prefiro pregar escondido, só que não é tão efetivo, sabe? A gente não comunica tão bem se não for visto. Então eu fico aqui sendo visto por todos, e eu não sinto muito bem com isso, mas a minha feiura não quero que atrapalhe, Mas Deus me usa, espero, assim mesmo. Agora, em versículo 15 para frente, 15 termina dizendo Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A água, sem o cimento, não vai segurar o tijolo. Então, requer a água, o cimento, os tijolos, e etc., para que uma construção seja feita. Uma edificação precisa de todas as partes. Como aqui na igreja, precisamos de você. Não importa quem você é. Deus te deu dons. E até lá em capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz que aqueles que se consideram menos importantes ou sem importância se tornam mais importantes ainda. Então, não é que você não tenha importância, é que você não reconheceu ainda a sua importância. Então, por favor, busque saber quais os seus dons, se você não está utilizando, e então faça aquilo que Deus te deu para fazer com muito orgulho de ser cristão. Orgulho no bom sentido, eu sou de Deus, então eu vou viver para Ele. Eu estava cantando esses cânticos aqui e pensando nesses cânticos, foram bem escolhidos, obrigado irmãos, e bem cantados, mas esses cânticos estavam nos levando nessa mesma direção. Nós somos de Deus, então nós temos a nossa responsabilidade. Então, a partir do versículo 20, aprendestes a Cristo. 21, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, se você ouviu de Jesus, respondeu positivamente à chamada dele para ser filho de Deus, para ser cristão, então, você foi instruído segundo a sua verdade. Está sendo instruído. Temos uma grande necessidade de ler a palavra todos os dias para conhecer o autor e para crescer espiritualmente, para saber o que ele quer e não aquilo que eu quero, o que você quer, porque quando nós fazemos nossas escolhas por aquilo que nós queremos, não estamos fazendo a vontade de Deus. Precisamos saber dele o que ele quer, bem o que ele quer.
graças a Deus, então, que Ele nos deu esse manual de vida, que nós chamamos de Bíblia. Sabe o que quer dizer a palavra Bíblia? Biblioteca. São 66 livros neste livro que nós chamamos Bíblia. Deus, então, falando desde o início até ao fim de Jesus. E então, de Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo, eis o homem, né? Lá no início estava dizendo, ele vem, ele vem. E então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eis o homem. Então, Jesus falando, mostrando na sua vida como nós deveríamos viver. E então, no início de Atos, os primeiros versículos, Jesus levantou as mãos para abençoar o povo, e enquanto ele estava lá com as mãos levantadas, o corpo dele começou a subir, como se fosse helicóptero sem hélice, né? Ele subiu e sumiu, prometendo que ele iria voltar para buscar aqueles que estiverem preparados quando ele chegar. Então, estejamos preparados, cresçamos sempre, busquemos o conhecimento do Senhor, busquemos saber o que Ele quer de mim, né? Cada um de nós, o que Ele quer de mim. E então, o que eu posso fazer para servi-lo melhor? Então, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quantos de nós que não pecamos essa semana? Infelizmente, nós somos fracos, né? Mas não queremos ser aquele velho homem, aquela velha mulher, ou jovem, criança. Queremos ser aquele que Deus quer que nós sejamos. Mas então, vamos realmente despojar, né, do velho homem, tirar o velho homem como roupa, né, para ser lavada. E então vestir aquela roupa nova, que se chama Cristo. Então, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, enquanto nós estamos estudando a palavra, lendo a palavra de Deus, sabendo o que Ele quer que nós façamos, que cada um de nós faça aquilo, sendo renovados no espírito de nosso entendimento. Hoje em dia, eu não tenho o mesmo entendimento da palavra de Deus que eu tive há 30, 40, 50 anos atrás. Graças a Deus que há 53 anos e meio, consegui ser convencido que eu precisava me entregar a Cristo. Me batizei. Mas de lá para cá tem sido um crescimento daqueles. E ainda falta muito para ser aquele homem que eu quero ser perante Deus. Então eu tenho que continuamente orar a Ele. Pai, me faça como o Senhor. Transforme meu coração. Me ajude. Eu sou fraco. Eu caí, o Senhor viu antes de eu, né? Me perdoe, me ajude. Todos nós somos assim, sejamos honestos, né? Todos nós temos uma palavra errada, somos fechados no trânsito, buzinamos para aquela outra pessoa, alguma coisa assim, cada um com a sua fraqueza, mas estou falando das minhas, se você não notou, mas, sabe, nós precisamos melhorar a cada momento. Então, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, de onde vem o nosso crescimento? Da verdade. Temos que ler, orar e ler, para entender o que Deus quer de cada um de nós.
E que a gente abra o coração para ser tocado por aquilo que Deus nos diz. Não só ler, 1, 2 capítulos, já fiz o meu dever, tchau, fecha o livro e vai embora. Nada disso. A gente precisa ler, estudar, palavra por palavra, para entender o que Deus quer de nós. E então procurar durante o dia, orando muitas vezes sobre aquilo que nós lemos. Pai, me faça assim, por favor. Renove o meu viver. E então, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que quer dizer desajeitada, E então, e sim, unicamente, que saia unicamente da boca o que for boa para a edificação. Quando nós falamos uma coisa torpe, desajeitada, uma coisa que não edifique, pecamos. Pecamos. E precisamos mudar a nossa maneira de falar. Podemos chamar a atenção de alguém positivamente. E precisamos trabalhar nesse sentido, indicando o que a pessoa deveria fazer, em vez de falar tanta coisa errada, de forma errada. Unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, o que precisa na hora. É isso que a gente deveria falar. E então assim transmita graça aos que os ouvem. Eu, há algum tempo para cá, tenho tentado falar uma coisa positiva às pessoas que me atendem, Eu chego lá na Hermes Pardini, para fazer uns exames, uma coisa assim. Então eu chego falando coisas positivas, e então, no fim, dizendo que hoje seja o dia melhor que você já viveu, e que cada dia sucessivo seja cada vez melhor. E coisas assim, procurando encorajar a todos. E Deus, então, nos abençoa. Cada um tem o seu dom. Como diz 1 Coríntios 12, de 12 a 27, gostaria que você anotasse essas passagens, lendo de novo, Efésios capítulo 4, todo. E então, 1 Coríntios 12, todo, e especialmente de 12 a 27, porque diz claramente, 1 Coríntios 12, de 12 a 27, porque Deus deu para cada um de nós, todos nós, dons, e todos são muito importantes. O dom de encorajamento, a gente precisa muito, não é? O dom de servir mesas, precisamos muito. Nós temos umas pessoas nesta congregação que vou te falar. Quando sentamos à mesa, saímos depois bem satisfeitos e sentindo muito bem, E também temos os irmãos que estão agora lá nas portas dando segurança para nós. É um dom que Deus deu, foram preparados para isto e glorificamos a eles. Tem os irmãos que distribuem essas fichas para a gente preencher a nossa presença com pedido de oração. Muito importante. E então, tem pessoas que voltam, pegam as fichas, colocam essas coisas, então, numa ordem, para que a gente saiba como orar melhor pela congregação. Tem irmãos que ficam lá no estacionamento, e vocês sabem que tem 22 vagas no estacionamento. Se não fosse pelos irmãos que trabalham lá, não teria 22 vagas, não. Porque os irmãos não querem, Mas precisamos nos disciplinar
E como lá no início falamos, olha, esse irmão é nosso diácono, responsável por isto, o presbitério pede, por favor, colabore com ele, para que, né, possa ter mais pessoas no estacionamento, mais carros lá. E graças a Deus que vocês têm ouvido, têm obedecido e tem 22 carros estacionados lá. Mas cada ano aquilo que Deus o deu para fazer. Só iniciei aqui a falar algumas coisas. Mas você, não importa quem é, pode falar coisas positivas a todos. Então comece por aí e procure aquilo que você pode fazer melhor. Agora, cada um procurando seu próprio crescimento já ajuda a igreja a crescer. Lendo a palavra de Deus para conhecer a vontade dele, vivendo a palavra dele, se preparando, se separando do mundo, não fazendo aquelas coisas do mundo, orando sempre, procurando mesmo um relacionamento íntimo com Deus. Se todos os irmãos fizessem estas coisas, esta igreja já seria outra. E podemos ser, devemos ser. Então, cada um de nós, vamos melhorar. Eu não estou apontando o dedo, porque se eu aponto o dedo para você, acaba, né, apontando 3 para mim e 1 para Deus, longe de mim. Então, vamos fazer isso, ler a palavra todo dia, viver a palavra, nos separar do mundo, orar sempre, procurar mesmo um bom relacionamento íntimo com Deus. Agora, algumas sugestões rápidas de coisas que precisam ser feitas para que a igreja seja edificada, crescida. Primeiro, evangelizando os perdidos. Precisamos falar com todos de Jesus. Devemos ter uma razão. Eu me lembro um irmão que trabalhou na congregação aqui com a gente, que está em outra congregação, mas agora planeja voltar, graças a Deus. Mas esse irmão, né, ele falou sempre, eu vou no médico para evangelizar. Enquanto estou lá, aproveito para consultar com ele, né? Eu vou em outro lugar para resolver outra coisa, né? Eu vou para pregar Jesus. Aproveito e faço aquilo que, né, que eu posso fazer lá. Também podemos ler a palavra para quem não sabe ler. Uma irmã me falou outro dia que ela estava numa consulta e então, na espera para a consulta, ela estava conversando com uma pessoa lá e começou a pregar Jesus. E a mulher disse, sabe, eu tenho 2 dificuldades. Eu não conheço a palavra e eu não sei ler. Eu quero aprender a ler e eu quero conhecer Jesus. A irmã falou para ela, vamos fazer um pacto. Vá na minha casa, tal dia, tal hora, eu vou começar a ensiná-la a ler usando a palavra de Deus. Então, graças a Deus pela visão, né, dessa irmã. Mas lendo para quem não sabe ler, também precisam do Evangelho. Também servindo os irmãos, de qualquer jeito. E eu sou meio suspeito, né, para falar disso, porque eu tenho necessidades maiores por causa da dificuldade de andar. Então, os irmãos pegam minhas coisas sempre. Se eu pego no carro e começo a andar, alguém pega de mim. Aonde você vai? Né? Onde eu posso deixar? Obrigado, irmãos. Realmente é muito importante. Mas ajudando a todos com aquilo que precisam. Talvez alguém esteja
levantando parede na casa, ou batendo laje. Quantas lajes que a gente já ajudou a bater, né? Então, muitas coisas que podemos fazer para servir. Coisas simples às vezes, e às vezes não tão simples. Também ajudando a edificar a igreja, ajudando as pessoas com as suas necessidades, quaisquer que sejam. Ajudando, dando. Muitas vezes temos roupa sobrando lá em casa. E tem pessoas que precisam. Devemos estar doando. Também, animando os irmãos. Uma coisa que todos podem fazer. Chamando-os para servir a quem precisar. Vamos ir para tal casa, tal pessoa, e vamos cortar grama lá, vamos pintar a casa, vamos, né? Tem muita coisa que podemos fazer que vai fazer diferença, não só na vida daquela pessoa, como também nos vizinhos e parentes que vão ver, e então vai fazer diferença. Quantas pessoas que já foram salvas porque casas foram pintadas, porque alguma coisa consertada dentro da casa que a pessoa não sabia ou podia fazer. Também, discipulando os irmãos, sendo mentor para os mais novos na fé. Eu comecei recentemente a chamar uns irmãos mais novos para a gente sentar e conversar. Tenho uma lista de pessoas que eu quero ajudar. As irmãs também precisam fazer isto. Irmãos e irmãs, vamos chamar pessoas de nosso sexo, né, para ajudar essas pessoas a crescer na fé. Sabendo a vida da pessoa, encorajando, ajudando, sendo mentor das pessoas. Também instruindo os irmãos, ensinando, corrigindo os irmãos. Às vezes eu tenho a atitude errada. Por favor, me chame a atenção, né? Um irmão me chamou a atenção recentemente sobre uma coisa, e ele disse, me perdoe, mas eu disse, não, perdoar não, muito obrigado. Muito obrigado. Corrija os irmãos com amor. E então, uma coisa que a igreja aqui está fazendo, graças a Deus que temos várias congregações na Grande BH envolvidas na Missão Minas. Estamos iniciando congregações atualmente em 3 cidades, 7 Lagoas, e o Vale do Aço, né, lá em Ipatinga, e então lá em Lavras. Por favor, se você puder ajudar com isto, se você tiver interesse, fale com a gente, o presbitério daqui, vamos engajar você naquele trabalho. Irmãos, poderíamos ficar aqui até amanhã, falando sobre crescimento, edificação da igreja. Mas espero que essas palavras nos encorajam a ser melhores naquilo que nós somos e naquilo que Deus nos deu para ser e fazer. Que Deus nos abençoe. Se você gostaria de uma oração, venha à frente, os presbíteros, vamos estar aqui recebendo e orando por vocês.